A frase "quanto mais inteligente a pessoa é, mais infeliz ela tende a ser" parece exagerada, mas ela guarda um fundo biológico, filosófico e psíquico real. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, e é talvez o único que tenta dar um sentido racional à própria dor. Arthur Schopenhauer dizia que a consciência é uma maldição evolutiva. Quanto mais ela se expande, mais nos tornamos capazes de sofrer. O gato sente dor, o homem sofre por saber que sente dor. Nietzsche chamou isso de espírito trágico, a capacidade de encarar o caos da existência sem fugir dele. Mas essa lucidez cobra caro. Ver demais é perder o consolo da ilusão. A ignorância pode ser confortável, o conhecimento, por outro lado, é um espelho que não perdoa. Do ponto de vista da neurociência, essa diferença é mensurável. Estudos de neuroimagem mostram que as pessoas com alto QI ou alta sensibilidade cognitiva apresentam hipersensibilidade no córtex pré-frontal, a área responsável por raciocínio abstrato, planejamento e previsão de cenários. Essa mesma região está associada à ruminação, ao pensamento ansioso e à autocrítica. Ou seja, o cérebro inteligente é biologicamente um cérebro inquieto. Ele antecipa riscos, prevê rejeições e constrói realidades alternativas. E ao fazer isso, sofre antecipadamente por dores que talvez nunca venham. Freud via o ser humano como um campo de forças, desejo, repressão e racionalidade em conflito constante. A pessoa muito inteligente tenta resolver esse conflito com lógica, como se pudesse pensar seu caminho por fora da dor. Mas o inconsciente não fala a língua da razão. Na psicanálise, isso é o que gera a neurose obsessiva, a tentativa desesperada de encontrar segurança no controle. O sujeito analisa tanto que paralisa. Lacan diria: o saber não cura o desejo, porque o desejo é, por natureza, irracional e interminável. Quanto mais se tenta entender o próprio vazio, mais ele se expande. Camus chamou isso de absurdo. A busca por sentido em um mundo que não o oferece. O homem inteligente percebe o absurdo antes dos outros, e sem o freio emocional, o raciocínio vira espiral existencial. A neurociência explica esse ciclo de outro modo. A inteligência depende do sistema dopaminérgico, o mesmo circuito que regula recompensa e motivação. Pessoas muito racionais tendem a ter menor sensibilidade dopaminérgica, ou seja, precisam de estímulos cada vez mais complexos para sentir prazer. Aquilo que satisfaz o comum já não é o suficiente. O mundo para elas se torna sem sabor. Podemos citar um exemplo cotidiano. Alguém que passa horas analisando o próprio relacionamento. O que o outro quis dizer, o que não quis, o que poderia ter dito. No fim, a relação deixa de ser vivida e vira um experimento emocional. O pensamento toma o lugar da experiência, e o cérebro sobrecarregado mantém o corpo em alerta. Essa hiperatividade mental ativa constantemente a amígdala, que é o centro do medo, e o córtex cingulado anterior, responsável pela monitoração de erros. O resultado? Ansiedade crônica, insônia e fadiga. A mente, tentando prever a dor, acaba produzindo a dor. Nietzsche resumiria assim: quem luta contra os monstros deve cuidar para não se tornar um. A mente brilhante, se não for nomada, vira um monstro que consome o próprio criador. Freud chamou de mal-estar na civilização, essa tensão entre o que o indivíduo deseja e o que a sociedade permite. Quem pensa demais sente esse mal-estar com nitidez. Enquanto os outros seguem o fluxo, o lúcido observa o teatro. E por ver demais não consegue mais participar. É o que Erich Fromm chamou de alienação de autenticidade. O ser humano inteligente entende tão bem o jogo social que já não consegue acreditar nas regras. Ele percebe a falsidade da performance, os sorrisos mecânicos, as opiniões de conveniência, e isso os afasta. Nietzsche já dizia: aquele que tem o porquê suporta qualquer como. Mas o hiperconsciente saturado de estímulos perde o porquê. Tudo vira ruído, nada mais tem sabor. A neurociência mostra que pessoas com alta atividade no córtex pré-frontal medial, região associada à autoobservação e empatia, são mais propensas à autocrítica e isolamento. Esse excesso de introspecção reduz a liberdade de ocitocina e dopamina social,
neurotransmissores que nos fazem sentir pertencimento. Resultado, a lucidez biológica se transforma em solidão química. Viktor Frankl, em A Busca do Sentido, observou isso nos campos de concentração. Aqueles que sobreviviam não eram os mais fortes, mas os que ainda encontravam significado, mesmo no horror. O cérebro precisa acreditar que existe um para quê para suportar o como. O inteligente moderno, ao desmontar todos os mitos e crenças, muitas vezes destrói também o sentido que dava sustentação à própria psique. O resultado é um vazio eficiente. A vida funciona, mas não vibra. Pense em alguém que alcançou tudo, estabilidade, sucesso, conforto, e ainda assim sente um vazio que não consegue explicar. A dopamina do prazer do momento se esgota rápido e o cérebro entra em anemia de propósito. Frankl chamava isso de vácuo existencial. Hoje a psiquiatria chama de anedonia cognitiva, a incapacidade de sentir prazer mesmo quando tudo parece bem. A mente entende, mas o corpo não sente. E o que não se sente, o cérebro entende como ameaça. Mas a inteligência não precisa ser condenação. Pode ser uma ferramenta de iluminação, se usada com compaixão. Viktor Frankl provou que a busca por sentido é o antídoto contra o niilismo. Não precisamos de respostas absolutas, precisamos de propósitos relacionais. O sentido não nasce na cabeça, nasce no encontro com o outro, da contribuição, da criação. Lacan dizia, o desejo é o desejo do outro. A cura da hiperlucidez está na escuta, no vínculo, no simbólico compartilhado. Quando a mente inteligente se conecta à outra, o pensamento se humaniza. A palavra cura porque ela organiza o caos. A neurociência contemporânea confirma isso. Conversas profundas e conexões empáticas aumentam a liberação de serotonina e dopamina, enquanto diminuem a atividade da amígdala. Ou seja, o cérebro literal e biologicamente se acalma quando é compreendido. Antônio Damasio, neurocientista português, demonstrou que a emoção e a razão não são opostas, são interdependentes. Pessoas com lesões nas áreas emocionais do cérebro perdem a capacidade de decidir racionalmente. Sem emoção, a razão não sabe o que fazer. Nietzsche chamava essa harmonia de amor fati, amor ao destino. Aceitar a vida com suas dores e suas belezas, e ainda assim dizer sim. A inteligência, quando unida à coragem emocional, deixa de ser a maldição e vira sabedoria. Rolomei dizia, a coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A lucidez também pode ser assim, não um fardo, mas uma forma mais intensa de estar vivo. Pensar com ternura, sentir com consciência, esse é o equilíbrio. O cérebro precisa de sentido, tanto quanto de oxigênio. E talvez, no fim, a felicidade não esteja em entender o mundo, mas em abraçar o mistério dele.